Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Eclesiástico, capítulo 19, versículo 1. O operário dado ao vinho não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. Aqui nos traz a respeito do vinho, né? O operário dado ao vinho não irá progredir. O operário dado ao vinho, que faz do vinho a sua embriaguez, não consegue progredir. E aí vai caindo pouco a pouco. Se pegarmos o contexto aqui, do versículo 1 até o versículo 3, nos traz também a respeito das mulheres, né? Nos traz no versículo 2, o vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo os sábios e tornam culpados os homens sensatos. No versículo 3, aquele que se une a prostitutas é um homem sem nenhuma valia. Torna-se a pasto da podridão e dos vermes, ficará sendo um grande exemplo, e sua alma será suprimida do número dos vivos. As Sagradas Escrituras nos traz alguma proibição a respeito do vinho, da bebida? Não, mas nos traz grandes alertas a respeito da embriaguez. Porque o operário, dado ao vinho, não se enriquecerá, não consegue progredir, porque se deixa embriagar. E aí cai, e aí cai, e aí cai. Quando eu estava aqui em meditação, o que o Senhor trazia muito forte também é a respeito da continuidade do versículo 1. Aquele que se descuida das pequenas coisas. Então o que acontece? Porque muitas vezes não conseguimos progredir na vida espiritual? Porque estamos descuidados. Não damos a atenção que devemos dar às Sagradas Escrituras, aos nossos momentos de oração, e aí vamos descuidando e acabamos caindo e não progredimos também. Nos traz operário, né, aqui. Se pegarmos a palavra, ela nos traz: a messe é grande, mas os operários são poucos. Ou seja, porque muito operário que está caminhando se descuida e cai. E aí compete aos outros, né, não olhar aquele que caiu, mas olhar para a própria vida, para não se descuidar e não ser o próximo a cair também. Assim é a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Eu me recordei aqui de quando eu ia, né? Eu moro na cidade aqui chamada Mogi das Cruzes. Eu moro mais ou menos a 40, 50 minutos de São Paulo, né? E quando eu ia para São Paulo de carro, antigamente, aí não tinha nada de GPS, não tinha essas coisas, né? Essa modernidade que nós temos hoje. Então eu tinha que ficar muito atento às placas. Porque quando entrava ali na marginal, ali o fluxo de carro, ele é muito grande. Então, se houvesse um pequeno descuido e eu errasse a ponte para entrar, a rua a entrar, aí lá na frente já estava bem longe da entrada que eu teria que entrar, né? E ali tinha que procurar outra entrada e quando fizesse o retorno, ter cuidado para achar a rua certa para retornar, né? E aconteceu de muitas vezes eu me descuidar e me perder totalmente em São Paulo e demorar muitas horas para conseguir voltar ao destino ao qual eu estava indo anteriormente. Assim é na vida espiritual. Se nós nos descuidarmos, é muito perigoso de a gente perder Jesus Cristo de vista. E aí a gente pode achar que está caminhando com Ele, mas na verdade estamos tão distantes. Então esse descuido ele vem de várias formas, né? Aqui trouxe o homem, a mulher, mas isso é para homem e para mulheres. A palavra, quando vem até nós, ela vem para todos, sem exceção. E para as mulheres também, ter muito cuidado com os descuidos, né? Se no seu momento de oração, homem e mulher, você sabe que o celular é um empecilho, não leve. Porque muitas vezes você fala, eu estava lá orando, estava meditando, mas aí fulana ligou, aí eu já me perdi, já me descuidei. Não. A culpa nunca é do outro. Temos uma mania muito feia de achar que o que acontece na nossa vida é culpa dos outros. E não é. No seu momento de oração, se você sabe que o celular é um problema para você, não o leve.
Deixa fulano ligar, deixa cicrano ligar, deixa a prima, a irmã ligar, deixa a mãe ligar. O momento de oração, eu tenho que entender que é um momento que eu vou me encontrar com o Senhor, a qual eu entro no meu quarto, fecho a porta e o Senhor lá no escondido me ouve. Não leve o celular, para não acabar que você culpe aos outros a sua falta de responsabilidade. O descuido ele vem nas pequenas coisas. Por que muitos homens e mulheres se perdem no adultério? Porque lançam olhares, se descuidam das pequenas coisas. Lançam olhares sobre os outros e os outros solteiros aí olham e aonde vem aquilo que o inimigo mais gosta, aceitar a tentação, que é propriamente do encardido que faz isso. E quando a pessoa se descuida e aceita a tentação, ela cai. Muitas vezes aqui nos traz, Aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. Mas muitas vezes basta um pequeno descuido para trazer a ruína à pessoa. Então, meu irmão e minha irmã, neste dia, aqui nos traz do vinho. Se a bebida é um problema para você, meu irmão e minha irmã, saia das rodinhas. Toda rodinha que você vai, de amizade, de família, tem bebida. Você ainda não consegue lidar com essa situação. Então não descuide. Saia daí se você quiser progredir na vida espiritual. A vida espiritual para nós é uma escada, a qual subimos dia após dia um degrau, se não nos descuidarmos. Porque cada vez que há um descuido, há um deslize. E ao invés de eu ir adiante, eu retrocedo. E não é a vontade do Senhor. A ordem do Senhor para nós todos os dias é seguir em frente. Porque a cada dia Ele tem um novo para nós. Ele tem uma palavra nova. Ele traz, porque as Sagradas Escrituras é o único livro que se renova todos os dias. Então, meu irmão e minha irmã, não se descuide. A palavra hoje está chegando a muitas pessoas, a qual vem achando que está caminhando, mas vem se descuidando. Por celular, por tela, por tantas outras coisas, academia. Então é ter muito cuidado. Ter muito cuidado. Fazer dos momentos de oração, meu irmão e minha irmã, como se fosse sempre o último. Porque não temos o controle de nada, não sabemos como se dará o próximo passo. Então eu tenho que entender que o momento de oração, ele é único. E talvez possa ser o último mesmo, Então eu tenho que me dedicar ao máximo. Eu sabendo aqui que eu estou lendo as Sagradas Escrituras, é o Senhor falando comigo. Meditação, fazer silêncio, silenciar o barulho dentro de cada um de nós, para que possamos escutar a voz do Senhor. Pedir a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, que venha até nós. E ela intercede por nós nos nossos descuidos também, para que a gente, cada dia, possa ir corrigindo nos mínimos detalhes tudo aquilo que vai sendo para nós motivo de descuido, para que a gente não caia aos poucos e se torne uma grande queda. Então, meu irmão e minha irmã, neste dia, tenha um olhar para você. Pare de culpar um ou outro, assuma as responsabilidades da sua vida. Não queira empurrar para ninguém os seus motivos de queda, que você sabe que ainda tem, que são os seus descuidos. Ir para a presença de Deus é nos despojar totalmente de nós mesmos, de tudo aquilo que tenta nos roubar do Senhor. Se é o celular, deixe ele desligado. Se é bebida, fuja das ocasiões aonde tem bebida. Não se descuide. O Senhor anseia e deseja para mim e para você a cada dia que a gente progrida na vida espiritual, que a gente evolua. O Senhor conta conosco. Ele não precisa de nós para nada, mas Ele conta conosco para levar a sua palavra. Cada um tem um dom. O Senhor deseja aqui, para cada um de nós, fazer com que esse dom que Ele vai ofertando a nós seja fecundo, dê frutos. Mas para isso, não podemos nos descuidar. Nem por aquilo que ouvimos, que olhamos, cheiramos, ou aqui até mesmo através da boca, da língua, dos lábios,
temos que ter muito cuidado. A palavra nos alerta, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Nos traz também que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. E o que passa disso é de Satanás, é do maligno. Então, meu irmão e minha irmã, veja onde estão os seus descuidos. Veja o que ainda te rouba, que não te deixa progredir na oração, o que te impede ainda de ir à missa aos domingos com efetividade, no grupo de oração e tantas outras coisas. Você sabe quais têm sido seus descuidos. Lute contra ele, dia após dia, com afinco. Peça ao Senhor. Clame à Virgem Santíssima. E ao seu santo de devoção ou sua santa de devoção. E ao seu anjo da guarda. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.